sou o pastor Newton Jardim e vou falar hoje sobre política no meio cristão. Quero ler um texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então a palavra de Deus diz para nós sujeitar as autoridades, quer seja o rei como soberano, como enviadas por ele. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 14, enviadas por ele. Então eu vou falar aqui sobre esse tema, sobre política no meio cristão, porque existe uma ideia errada que cristão não deve se envolver com política. O que é política? Do grego é politicar. É a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. Política busca um conceito para viver pacificamente em comunidade, buscando o benefício do povo. Os cidadãos podem participar através de associações, sindicatos, partidos, protestos e mesmo individualmente. Política pode ter algumas categorias, como política pública. O governo é responsável pela condução política da sociedade para o bem-estar do cidadão. Política social, reestruturação da sociedade a fim de distribuir recursos de maneira igualitária. Política fiscal, conjunto de medidas que o governo fará para garantir o equilíbrio das contas em um Estado. Política monetária consiste no controle da inflação, taxa de juros, da quantidade de dinheiro que circula em um país. Então, isso resumidamente é política. Existem alguns regimes de política, existem vários, podemos citar aqui alguns como monarquia, ditadura militar, aristocracia, democracia, socialismo, fascismo. Então, política está no nosso meio. O que é política? É isso. Resumidamente, política é a nossa expressão no meio da sociedade. Política é a arte de governar, administração, organização, direção, tudo isso é política e nós estamos envolvidos em política. E existe algumas pessoas que sem contexto, sem anexo nenhum, falam que política é do diabo. E querem usar textos da Bíblia sem comprovação para dizer que política é do diabo. Quem pratica política vai para o inferno. Misericórdia, meu irmão. Isso é um conceito que você tem errado. É um conceito errado. É preciso ter cuidado de fazer essa afirmação, porque a pessoa está caindo, cometendo dois erros graves. Primeiro, a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de afirmação. Você não acha respaldo na Bíblia. Você acha vários textos dizendo que Deus, Ele coloca reis, tira reis, que nós devemos ser submissos às autoridades, assim, mas não tem texto falando que isso é do diabo. Às vezes as pessoas usam textos isolados para ter um pretexto para falar uma asneira dessa. E segundo, a pessoa está se colocando no lugar de Deus ao afirmar que a pessoa vai para o inferno. Só Deus sabe quem vai para o inferno. Você por acaso é Deus para dizer se a pessoa vai para o inferno? Nós temos que ter cuidado com o julgamento que nós fazemos, porque a palavra de Deus diz que com a medida com que nós julgarmos, seremos julgados também. Com a medida que você medir, medirão vós também. Então,
Como é que você quer ser julgado por Deus? Preste bem atenção nisso, que você julga as pessoas, falando que as pessoas vão para o inferno. Se política fosse do diabo, por que Deus diria que ele remove reis e estabelece reis? Daniel capítulo 22, capítulo 2, versículo 21. E em Provérbios capítulo 8, versículo 15 ao 16 diz: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça por meu intermédio. Governa os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Deus está falando por meu intermédio. Então, como que isso é do diabo? O próprio Deus diz que é por intermédio dele que governam os reis, os príncipes, os nobres, os juízes da terra. Aí você pode dizer, mas você está falando isso no Velho Testamento. Vamos para o Novo então. Abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 13. No versículo 1 diz: esteja sujeito às autoridades superiores. Palavra de Deus. Esteja sujeito. Ainda não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade. Toda autoridade que está ali é com o consentimento de Deus. For instituída por Deus. Ainda versículo 2: quem se opõe resiste ao próprio Deus. Quem se opõe à autoridade resiste a quem? Ao próprio Deus. A autoridade é ministro de Deus, para o teu bem ou para o teu mal, depende das tuas ações. Versículo 5: sujeitai às autoridades, não só pelo temor da punição, mas também pelo dever de quê? Da consciência, aquela consciência que nós temos, o dever para com a sociedade. Isso é política, o dever que nós temos para com a sociedade. E aí no versículo 7, pagai o que é devido, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Deus manda orar pelas autoridades, meu irmão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2 diz: ante tudo, pois exorto que use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. O Senhor falando que nós devemos orar pelas autoridades. Se autoridades fosse do diabo, se política fosse do diabo, como é que o próprio Deus diz para nós orar por essas pessoas, interceder por elas? Certa vez Jesus foi colocado em um dilema. Estava ali os fariseus querendo incriminar Jesus. E eles perguntaram para Jesus: mestre, é lícito pagar imposto a César? E Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, falou: dá-me uma moeda. E pegaram uma moeda e entregaram para Jesus. Jesus perguntou: de quem é essa inscrição e essa esfinge? Falaram: de César. E Jesus olhou para ele e disse: olha, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Nosso dever como cidadão, vamos exercer, entregar a Deus aquilo que é de Deus. Nós como cristão vamos exercer o nosso padrão como cristão de levar a palavra de Deus, mas como cidadão que somos, que vivemos nesse planeta Terra e temos deveres, vamos exercer os nossos deveres civis. Isso é política. A pessoa que fala a política é do diabo e ele mesmo se envolve em política, claro, porque quando você faz um título de eleitor, quando você faz uma identidade, quando você faz um CPF, isso é política. Quando você ali entra numa causa, na justiça, isso é política. Faz parte. E às vezes as pessoas ficam falando asneira sem ao menos analisar as coisas, os fatos. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 4 ao versículo 6, que nós vamos reinar, o reinado milenar de Deus. Deus vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. Deus vai reinar aqui na terra, vai ser o governo teocrático de Deus, onde o próprio Deus vai governar com os seus eleitos durante 1000 anos. Aí a pessoa pode dizer: mas como assim? Deus vai reinar? Lógico, Deus vai reinar. O que é política? É governo. Então o próprio Deus vai exercer política aqui na terra. Ele vai governar.
Não, você diz, pode, isso é asneira. Não, não é, meu irmão, é a palavra de Deus. O Deus, ele vai governar, o governo é de Deus, Deus é o governo. Ele instituiu o primeiro rei em Israel, o primeiro rei Saul foi instituído por Deus. Deus instituiu os juízes, governadores, e existiu até povo, homens judeus que governaram em terra estranha, igual no caso José governou no Egito, e Deus permitiu que José governasse no Egito para quê? Para que o povo tivesse sustentação, tivesse alimentos, o povo fosse conservado em vida. Deus providenciou isso, Deus se envolveu ali no meio. Teve o caso também de Daniel, que governou em terra estranha, governou ali na Babilônia, fez parte do governo babilônico. Então Deus está no meio. Agora nós não queremos é que o ímpio esteja governando. Lá em Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo sofre, o povo geme. Ímpio o que é? É uma pessoa sem respeito, sem piedade, não tem religião, não teme a Deus, cheio de malícia. Quem quer ser governado por ímpio? Por outro lado, o justo é que pratica a justiça, a pessoa temente a Deus, respeitoso, que se compadece. Talvez nós podemos até dizer que o Lula exerceu um governo mais justo no seu primeiro mandato, mas no segundo mandato ele foi totalmente ímpio, exercendo um governo cheio de falcatruas, corrupto, e por isso até ele foi preso. Hoje nós temos no poder o presidente Jair Bolsonaro, que ele é uma pessoa católica, mas é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa honesta, que não foi achado nada. E olha que desde o primeiro dia que Jair Bolsonaro assumiu, as pessoas pegaram ele, jogaram ele para baixo, sacudiram para ver se achavam alguma coisa e não acharam nada. E ele tem exercido um governo com coragem, porque ele tem enfrentado muitas coisas com coragem para que não haja essa corrupção, tão tal que parou de falar de mensalão, mensalim, aquelas coisas que nós tanto ouvia, corrupção, né? E ele tem realmente feito um governo justo. Ele teve coragem de tirar dinheiro que era dado para a Globo, milhões e milhões para a Globo, para artistas, para financiar pornografia, para financiar o homossexualismo. Ele realmente tem colocado a Petrobras para lucrar, o BNDES, a Caixa Econômica. Aí você diz, você está defendendo Jair Bolsonaro? Eu estou falando de uma pessoa que teme a Deus, que está no governo, e o povo tem se alegrado com isso, mas aqueles que não temem a Deus estão fazendo de tudo para tirar, e isso não é agradável a Deus, isso não é agradável aos olhos do Senhor. Nós temos que ter consciência que Deus quer que nós sejamos governados por pessoas justas. Nós devemos falar muito do Estado laico. O que é Estado laico? O governo não deve impor uma religião. Significa leigo, secular, essa palavra laico. Não deve fazer igual fez Constantino. Constantino, o imperador, que se converteu ao cristianismo, e logo ele impôs uma religião para que todos pudessem seguir. Todos deveriam fazer parte da religião do imperador. Então, isso quer dizer Estado laico. O governo não deve impor uma religião. Aí você pode perguntar, você concorda? Eu concordo sim. O Estado laico eu concordo. Agora eu não concordo é que o Estado deve ser ateísta. Igual as pessoas aproveitam do Estado laico para querer transformar um Estado ateísta. O que é? Que não crê em Deus. Então, isso aí eu não concordo de maneira alguma. A pessoa se levantar contra Deus, fazer com que a obra de Deus seja aprisionada e as pessoas não tenham direito. A Constituição, no artigo 5, parágrafo 6º, está escrito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Está escrito na nossa Constituição. Então, pastores, líderes religiosos,
não deve se omitir, porque há o pecado da omissão, irmão. Há o pecado da omissão. Quando nós nos omitimos, nós pecamos contra Deus. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Devemos ensinar os irmãos a ser uma pessoa que tenha consciência na hora de votar, na época das eleições. Você deve ensinar os irmãos, não deixar os irmãos abandonados, a revelia, deixar os irmãos, olha, vocês se virem aí, vocês orem a Deus, vocês votem quem vocês quiserem, igual muitos pastores fazem. Ó, meu irmão, pastor, você tem que ter consciência que o seu rebanho deve ser orientado. Você tem que orientar o seu rebanho, ensinar de acordo com a vontade de Deus. Deus, eu tenho lido aqui nos textos que Ele escolhe reis, que Deus coloca pessoas, tira pessoas. Então, nós devemos sim participar, escolher pessoas que venham administrar, venham governar com sabedoria, com temor do Senhor. Nós temos que ter essa consciência. Existem muitas leis hoje que estão ali no plenário para ser aprovadas, leis ali que vão de encontro àquilo que nós acreditamos, a favor do homossexualismo, da pornografia, da pedofilia, querendo aprovar que as pessoas possam ter relações com crianças, ideologia de gênero, ensinando as crianças a coisas que não devem aprender na sua inocência. Existem várias outras que estão ali para ser aprovadas. Quem pode às vezes estar ali lutando para que isso não seja aprovado? Pessoas eleitas, homens de Deus, pessoas tementes ao Senhor. Então eu e você, nós temos uma responsabilidade com a sociedade. Nós como cristãos devemos ter essa responsabilidade. Na Bíblia nós tivemos vários governos, desde o primeiro rei de Israel, igual eu falei, Esaú, que Deus estabeleceu, Deus colocou, Deus tirou, pessoas que exerceram governo bons, outros exerceram governos ruins, mas Deus sempre esteve ali, né, colocando pessoas no governo de Israel, né, e aquelas pessoas que reinavam com temor de Deus, o povo se alegrava, o povo era justo, o povo era levado a temer o Senhor. Então, nós como cristãos devemos ter essa consciência que política não é do diabo. Política, nós estamos envolvidos e nós não devemos nos abster disso, não devemos estar separados disso, devemos ter consciência na hora de votar, ensinar os irmãos. Eu não concordo que o púlpito da igreja deve ser ali entregue para a política, fazer discurso de modo algum, mas nós devemos orar por eles. Você pode usar o púlpito sim para orar pelas pessoas, pelos políticos, apresentar a Deus. Nós devemos usar o púlpito sim para ensinar os irmãos que eles devem ter consciência na hora de votar, né? Porque às vezes as pessoas votam em um amigo, votam, né, alguém que trocou o gás e não sabe às vezes que o voto dele às vezes está fazendo eleger pela chapa outras pessoas que são corruptas. Então nós devemos ter consciência de pesquisar, de saber quem é o partido, não só a pessoa, mas o partido, a chapa, e votar em pessoas que vão ser benefício para o nosso país. Nós, como cristãos, temos que ter essa consciência. Isso faz parte de nós também. Nós estamos envolvidos também como cristãos, como pessoas de bem, como cidadãos, para deveres para com a nossa pátria, para com o nosso país. E eu queria deixar essa palavra e te peço que você se inscreva no canal, né? Dê o seu joinha aí e esteja conosco sempre. Sempre alguma palavra nova que nós fizermos, vamos estar colocando o vídeo aí no YouTube para que você possa participar e receber de Deus uma palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe você e a sua família, em o nome do Senhor Jesus.